dos estigmas, dos dilemas fundamentais na sociedade ainda hoje é de que a doença pode ser transmissível pela saliva ou pelo contato com o paciente. Isso não é verdade, né? É importante que a gente ressalte que essa é uma doença que depende de alterações crônicas no cérebro do paciente e que não é pelo contato de uma saliva durante uma convulsão que alguém pode se tornar epilético também. Isso frequentemente impede que nós ajudemos o paciente em primeira instância. Muitas vezes nós somos confrontados com situações sociais em que nós estamos no shopping, na rua, no nosso trabalho e uma pessoa apresenta uma convulsão. É fundamental que a gente faça algumas coisas e deixe de fazer outras. Por exemplo, é frequente que nós identifiquemos aquela respiração forçada, intensa, como algo que possa estar comprometendo a respiração do paciente. Certamente ela pode. A coisa correta a fazer é colocar o paciente de lado, proteger a sua cabeça, afrouxar uma gravata e deixar o paciente na posição lateral e deixar que a crise ocorra. Sem enfiar a mão, sem colocar algum objeto dentro da boca do paciente. A posição lateral impede que, se o paciente vomitar, ele volte a aspirar o conteúdo do vômito para o pulmão. Se ele tiver lateral, essa saliva ou essa quantidade de alimento que pode ter sido regurgitado escorre para fora sem risco de aspiração. Mas nós devemos esperar um paciente terminar sua crise sem segurá-lo intensamente, sem machucá-lo. A maior parte do que nós vemos em seguida é o paciente num estado de semiconsciência, respirando fortemente, mas a crise já passou, na maioria das vezes, depois do primeiro minuto. O paciente pode acordar um pouco confuso ou pode ficar sonolento depois da crise, mas esse é um estado autolimitado. O único sinal importante, fundamental, que significa urgência, que significa que nós devemos levar o paciente realmente para um atendimento imediato no hospital, é quando, na presença da convulsão, com as clonias intensas, com o movimento intenso, o paciente entra no estado pós-ictal, relaxado, respirando profundamente, e antes que ele recupere a sua função plena, ele volta a ter outra crise. Isso é um sinal de urgência. Você não precisa muito tempo e nem muitas crises para identificar uma urgência. Se um paciente não recuperou a sua função e nova crise surge, é sinal que o sistema nervoso não está conseguindo controlar o fenômeno de excitabilidade. Isso não necessariamente precisa ser numa crise generalizada e convulsiva. Mesmo numa crise focal, que atinja um paciente só lateralizadamente, que ele não perca a consciência, mas que atrapalhe os seus movimentos, paralise o paciente e antes dele recuperar a função, você tenha nova crise, isso também é um sinal de urgência. Isso deve ser levado o mais breve possível para um hospital.